E aí galera do aulalivre.net, tudo bom? Eu sou o professor Álvaro de Biologia e aí hoje a gente vai tratar sobre bioquímica, tá? Uma parte muito importante, ela é a base para que a gente consiga estudar bem ali a citologia mais à frente, tá? E, na verdade até depois a fisiologia, então a bioquímica é a base, digamos assim, da biologia, então tu tem que estar bem ligado nessa parte da matéria. Então a bioquímica a gente vai estudar ali os compostos que formam os organismos. Basicamente compostos orgânicos e compostos inorgânicos. Nessa aula aqui a gente vai se voltar aos compostos orgânicos. Então vamos lá aos compostos que formam os seres vivos, né? Formam as células. Primeira delas, as proteínas, tá? O que é uma proteína? É um polímero de aminoácidos, tá? Então a proteína é um polímero de aminoácidos. Vamos cuidar da palavra aqui polímero. O que é um polímero? Poli é muitos e meros são partes. Então uma proteína são muitas partes de aminoácidos. Beleza. Esses aminoácidos, então, eles vão se ligar um ao outro formando as proteínas. Então eu posso ter proteínas que variam, sei lá, de 10 aminoácidos, 20 aminoácidos, 30 aminoácidos, variando aí então a quantidade de proteínas diferentes que eu posso ter de acordo com os tipos e a quantidade de aminoácidos. Esses aminoácidos eles se ligam entre si através de ligações peptídicas, que a gente vai ver direitinho mais à frente como é que funciona essa ligação peptídica. Então eu vou ligar um aminoácido no outro por ligações peptídicas. Tranquilo? Essa tua proteína, como eu falei, ela é um polímero de aminoácidos. E aí, ó, pega de novo a palavra. Amino é um grupamento amina, que é a base de nitrogênio, lá na química orgânica. E nós temos o ácido, que vai ser o ácido carboxílico aqui no caso, que também tu enxerga lá, ou tu vê isso na química orgânica lá. Então, olha só, o grupamento amina tá aqui nessa região da molécula e o grupamento ácido carboxílico está aqui no outro carbono. Então nós temos um carbono quiral com 4 ligações diferentes, uma delas sendo com o hidrogênio e aqui no R é o radical, ou seja, a cadeia lateral, é onde vai diferenciar um aminoácido no outro. O resto aqui é tudo igual, todo aminoácido vai ter um grupamento amina, um ácido carboxílico, um átomo de hidrogênio e ali um radical. E esse radical é o que vai diferenciar um aminoácido do outro. Eu posso ter vários tipos de radicais para formar um aminoácido diferente. Entre eles, um dos radicais que existem é apenas um hidrogênio formando um aminoácido. Tranquilo? E aí, quando esse aminoácido for se ligar ao outro por ligações peptídicas, que nem a gente já viu, eles vão fazer então a formação de um peptídeo, tá? Então eu ligo um aminoácido no outro, eu já formo um peptídeo. Mas a proteína, ela também pode ser um sinônimo para proteína, é ser um polipeptídeo. Então, quando eu tenho vários peptídeos ligados um no outro. É considerado proteína normalmente de 3 aminoácidos para cima, tá? Aí eu considero uma proteína. No caso, como é que eu vou ligar um aminoácido do outro? Presta atenção aqui na figura, ó. Eu tenho o grupamento ácido carboxílico de um aminoácido e eu vou ter o grupamento amina do outro aminoácido. Esse grupamento amina, que está ligado ao hidrogênio, ele vai perder esse hidrogênio e o grupamento ácido carboxílico vai perder o grupamento OH. Então, a parte do grupamento ácido carboxílico, que é uma dupla O e um OH aqui embaixo, ele perde esse OH, o grupamento amina perde um hidrogênio e aí eu formo uma molécula de água. A gente diz que essa ligação peptídica ela é uma reação que ocorre através de uma síntese por desidratação, formando então a ligação peptídica. Perde-se uma molécula de água nessa reação aqui e forma-se então a ligação ali, ó, entre um aminoácido e outro. Tranquilo? Então, a ligação peptídica é uma síntese por desidratação. Perde uma molécula de água e forma a ligação peptídica, tá? Lembrando mais uma vez, sai o grupamento hidroxila do grupo carboxílico aqui, do ácido carboxílico, e o hidrogênio ali do grupamento amina. Tranquilo? E aí, esses aminoácidos que formam as proteínas, eles podem ser classificados de duas formas. Eu tenho os aminoácidos essenciais e os aminoácidos não essenciais. Os aminoácidos essenciais são aqueles que a gente precisa muito, ou seja, nós não produzimos. Existem alguns aminoácidos que o nosso organismo produz, e aí a gente chama eles de não essenciais ou naturais. Então, os não essenciais são aqueles que a gente produz, a gente não precisa deles. Espera aí, a gente precisa deles, só que a gente não precisa deles na dieta. Os essenciais são aqueles que a gente só adquire através da dieta, por isso que são aminoácidos essenciais. Eu tenho que, no meio da minha alimentação, conseguir esses aminoácidos para que meu organismo funcione ok.
né, que funcionem tranquilamente. Os não essenciais, eles podem até vir na minha dieta, mas eu produzo eles também, não tem problema nenhum. Tranquilo? Então, essenciais vêm só pela dieta, os não essenciais também podem ser chamados de naturais e são os que o teu organismo forma, produz dentro do teu corpo. Tranquilo? Beleza. Outra parte ou outro composto orgânico muito importante são os carboidratos, chamados também de glicídios e também chamados de açúcares, tá? Então esses glicídios, açúcares ou os carboidratos são compostos bastante importantes, formados de carbono, hidrogênio e oxigênio. Esses carboidratos aqui, então, eles vão ser formados, como eu te falei, de carbono, hidrogênio e oxigênio, e eles vão ter uma proporção que eu vou te mostrar aqui, ó, na glicose. Né? A proporção que a gente tem aqui nesses carboidratos é o seguinte, eu vou ter uma fórmula CnH2nOn, né? Ficou um negócio meio matemático agora, mas olha aqui, ó. O N vai ser o número de carbonos que eu vou ter. No caso da glicose, ela tem 6 carbonos. E aí o número de hidrogênios vai ser o dobro do número de carbonos, 12. E o oxigênio vai ter o mesmo número de carbonos. Então, a fórmula molecular da tua glicose é C6H12O6, que é o que está aqui, ó, C6H12O6, tá? E aí a gente vai ter isso todos, né, para a classificação dos monossacarídeos. Os monossacarídeos, eles são os menores carboidratos que a gente encontra. Eles vão ser a base para formar outros carboidratos mais complexos. Exemplos, a glicose, a frutose e a galactose. São 3 carboidratos, são 3 monossacarídeos que nós chamamos de hexoses. Por quê? Porque eles apresentam 6 carbonos, tá? Então as hexoses apresentam 6 carbonos. Tá? A ribose e a desoxirribose apresentam 5 carbonos, nós chamamos de pentose. Essa ribose, ele é o açúcar que a gente encontra lá no RNA, né? O ácido ribonucleico. Então lembrem que os nucleotídeos é um grupamento fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. Base nitrogenada, açúcar e o grupamento fosfato. O açúcar, se for RNA, a ribose. Se for DNA, a desoxirribose. Tranquilo? E aí tem aqui a fórmula delas para te entender direitinho a diferença entre um e outro. Tranquilo? Beleza. Então, os monossacarídeos, as menores partes dos carboidratos. Nós vamos ter os oligossacarídeos, que já são ligações entre monossacarídeos. E aí, alguns oligossacarídeos que são bem importantes são os disacarídeos, agrupamentos de 2 monossacarídeos. Entre eles nós temos a sacarose vai ser uma glicose mais uma frutose, aí nós formamos a sacarose, que é o açúcar que a gente encontra normalmente nas frutas, a lactose, que é uma glicose ligada a uma galactose, que é o açúcar que a gente encontra no leite, e a maltose, que é uma glicose ligada a outra glicose, que é um açúcar que a gente encontra lá nos vegetais também, tá? Principalmente em cereais. Então essa maltose, ela vai ser o açúcar que a gente vai ter glicose mais glicose ligada uma na outra. Como que esses açúcares são ligados? Como que esses monossacarídeos são ligados um ao outro? Nós vamos ter aqui, ó, o mesmo processo que a gente viu na ligação peptídica, uma síntese por desidratação. Olha aqui o monossacarídeo com o grupamento OH, o outro monossacarídeo aqui, onde um deles vai perder o hidrogênio e o outro vai perder a hidroxila, o OH, formando uma molécula de água e fazendo a ligação glicosídica. Como eu estou ligando glicídios, açúcares, eu vou ter então uma ligação glicosídica. Quando eu estava ligando aminoácidos, eu estava fazendo uma ligação peptídica. Tranquilo? O processo de formação da ligação é o mesmo. Eu vou ter água para liberação de água para formar a ligação. Se eu quiser quebrar essa ligação, eu faço uma hidrólise, uma reação de quebra a partir da água. Tranquilo? Que é o que está explicado aqui no 2. Ó. Se eu jogar aqui e trouxer uma molécula de água, eles quebram, liberam a hidroxila para um e o hidrogênio para o outro. Tranquilo? Pessoal, polissacarídeos vão ser uma outra classificação dos carboidratos, onde eu vou ter um monte de monossacarídeos ligados um no outro. Então eu vou ligar vários monossacarídeos para formar um polissacarídeo. Esses polissacarídeos também podem ser quebrados por hidrólise, por reações de hidrólise, quebras a partir da água. E eu tenho 4 polissacarídeos bastante importantes.
A celulose e a quitina são dois polissacarídeos estruturais, a celulose presente na parede celular de células vegetais e a quitina vai ser um polissacarídeo presente nas paredes celulares de fungos e no exoesqueleto dos artrópodes, né? Que são lá o grupo onde a gente encontra os insetos. Tá? Então essa quitina ela vai servir lá para proteger o exoesqueleto, para proteger esses artrópodes. O glicogênio e o amido também são polissacarídeos muito importantes, só que esses dois aqui são de reserva. Então os dois primeiros, celulose e quitina, são polissacarídeos estruturais, o glicogênio e o amido são polissacarídeos energéticos, de reserva de energia. Então, tanto o glicogênio quanto o amido são reservas de glicose. Eu vou juntando as glicoses e vou formar um glicogênio, ou eu junto as glicoses e formo um amido. Qual é que é a diferença entre um e outro? Glicogênio é de origem animal ou em células de fungos, e o amido é de origem vegetal. Todas as células vegetais reservam a glicose na forma de amido, tá? A diferença básica entre glicogênio na estrutura é porque o glicogênio ele é mais ramificado do que o amido. Tá? Então tudo isso depende da maquinaria, do metabolismo da célula para formar ou glicogênio ou amido. Células vegetais formam amido, células animais e de fungos o glicogênio. Tranquilo? Molécula de reserva então. Por último, nós temos os lipídios, moléculas orgânicas muito importantes também. Os lipídios são moléculas apolares, elas não dissolvem na água. Tá? Lembrem que polar dissolve polar. Os lipídios são apolares, eles não vão ser dissolvidos na água. Então, né, por serem apolares, são insolúveis em água, mas eles servem como armazenamento de energia. A gente faz armazenamento de energia através dos lipídios. Tá? Então, a gente reserva, né, nas gordurinhas lá, nas reservas de gorduras, a gente vai ter, então, lipídios que são para acumular energia. Se eu precisar, eu tenho ali nas gordurinhas um pouco de energia. Tá? Essas gordurinhas também vão servir para isolante térmico, ou seja, para manter a temperatura corporal, e também vão servir como uma proteção mecânica. Né? Aquele negócio de dar soco em gordinho, né? É meio complicado, né? Ele sempre parece que não apanha nunca, parece que não sente dor, porque ele tem bastante amortecimento, né? Por causa daquela camada de gordura. Tranquilo? Os lipídios simples a gente classifica então entre glicerídeos e os cerídeos. Os cerídeos são aqueles que a gente encontra, por exemplo, no favo de mel lá nas abelhas. E os glicerídeos, a gente pode ter, por exemplo, os triglicerídeos, tá? Que é uma molécula de glicerol ligada aos ácidos graxos, né? Ácidos graxos que podem ser transformados em reservados nesses triglicerídeos e formar as gordurinhas que nós temos no organismo. Os lipídios complexos são dois muito importantes. Os fosfolipídios, que a gente vai ver no slide mais à frente, e os glicolipídios, que estão associados a carboidratos. Então, formam também uma reserva energética para o organismo. Tranquilo? Aqui, ó, eu tenho um exemplo de um fosfolipídio, tá? O fosfolipídio, ele vai ter o triglicerídeo aqui, os ácidos graxos, na verdade, e a região onde eu tenho a ligação com o fósforo. Esse fósforo, ele vai criar uma região polar na molécula, tá? E essa região dos ácidos graxos vai criar uma região apolar. Esse fosfolipídio é quem vai compor a tua membrana plasmática da célula, que tu vai ver ali na aula de citologia mais à frente, lá na membrana plasmática, na composição da membrana plasmática. Tranquilo? Então, um fosfolipídio, um lipídio complexo bastante importante para as células e para os seres vivos. Dentro ainda dos lipídios, nós temos os lipídios esteroides, entre eles um bastante importante que é o colesterol. Tá? Então o colesterol ele é uma molécula importante para os animais porque, primeiro, ele vai participar da composição da tua membrana plasmática, ele vai auxiliar na fluidez. E outra coisa, o colesterol ele vai ser utilizado para formar, olha aqui, ó, testosterona, estrógeno e progesterona, que são os hormônios sexuais. Então, que são os hormônios que nós chamamos, né, de hormônios esteroides, ou seja, são produzidos, a base da produção desses hormônios é o colesterol. Então, a gente precisa, o colesterol é uma molécula importante para o nosso organismo. Só que daí nós temos lá o colesterol LDL e o HDL. Lembrem, HDL, High Density Lipoprotein, ou seja, lipoproteína de alta densidade, que é o colesterol que nós dizemos que é o colesterol bom, e o LDL, Low Density Lipoprotein, que é o colesterol ruim, tá? Que é o colesterol, a lipoproteína de baixa densidade. Isso aqui são tipos de colesterol.
bom e o ruim. Se vocês querem lembrar, ó, H é o herói, né? O herói é sempre o bonzinho. E o L é o ladrão é sempre o ruim. Tranquilo? Então, HDL e LDL são os tipos de colesterol que a gente pode encontrar. Pessoal, foi um prazer imenso e até a próxima aula.